Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e hoje apresento um episódio 100% feminino com Laís Costa, que é nossa analista macro. Seja bem-vinda, Laís. Tudo bom, Lari? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Prazer estar aqui de novo nesse episódio especial. Pois é, o prazer é todo meu. Bom, neste episódio 100% feminino, a gente vai falar de temas super importantes, né? Primeiro, o cenário internacional, que eu tô chamando de quanto pior, melhor. A gente viu uma fraqueza da economia americana, pelo menos isso é o que os últimos dados nos sugerem, e isso tá realimentando as esperanças de corte de juros nos Estados Unidos ainda neste ano. Nós vamos falar também do decoupling. O Brasil não está acompanhando o otimismo dos ativos de risco internacionais. A gente vai entender por que isso está acontecendo e até quando isso pode acontecer. E por último, como não poderia faltar, o nosso compra ou vende com dólar, euro e Brasil. Esse episódio promete. Bom, lá nos Estados Unidos, o PCI, que é aquele monitor de inflação preferido do Fed, como muitos dizem, veio abaixo do esperado em abril. O indicador de atividade industrial de maio teve seu segundo mês consecutivo de contração. Dados do mercado de trabalho apontam um esfriamento ali da geração da vaga de empregos. Enfim, no conjunto, todos esses dados aí estão mostrando um arrefecimento tanto da inflação quanto da atividade. Laís, minha pergunta para você é se o Federal Reserve deveria começar a ficar mais preocupado com o desemprego do que com a inflação? Essa tem sido a percepção, né, Lari, de vários analistas de mercado, que de fato o Fed olhando um pouco mais para o emprego, e talvez esse emprego tenha um enfraquecimento mais rápido do que o mercado está esperando, né, nos próximos meses, se isso não seria de fato um fator que deveria ser preponderante na decisão do Fed em detrimento do nível de inflação, né? Uma vez que a gente já teria tido o início dessa conversão de novo, depois daquele bump que a gente teve no início do ano de inflação um pouco acima, então a gente já estaria de volta nessa tendência de baixa, então você já teria esse conforto, tudo bem, estamos indo de volta ao caminho de uma inflação convergente, então vamos olhar mais para o outro mandato, né? O mandato lá é duplo, então para o mandato de emprego, e vamos prestar atenção, porque aparentemente a gente está tendo uma sociedade aqui no mercado de trabalho que pode não estar sendo capturada tão bem aqui pelos preços de mercado, o mercado pode estar de fato subestimando isso. E o Fed, como o grande general aqui, né, da política monetária, ele deveria estar olhando um pouco mais e um pouco menos preocupado com essa inflação que em algum ponto ela viria para os 2%, que é a meta. Então, assim, parece que esse tem sido um caminho, né? A gente tem visto nas falas do próprio Jerome Powell, né? A gente tem ouvido alguns outros diretores também, e tem começado a ver alguns analistas soltando também algumas estimativas de baixa, tanto de atividade quanto de emprego, né? E isso está se formando, assim, gradativamente um consenso de que, não, vamos voltar a colocar cortes de juros esse ano, talvez mais que um, hoje a gente tem entre 1 e 2, né, no mercado, porque você teria esse enfraquecimento que justificaria o corte de juros, talvez esse juro real lá já esteja muito alto mesmo, e você precisa dar essa arrefecida sem perder meta inflacionária, né? Hoje de manhã, a gente teve a decisão de juros do Banco Central Europeu, que decidiu, após 9 meses de estabilidade na taxa, cortar a taxa básica de 4,5% para 4,25% anuais, né? Então, corte aí de 25 basis points, sendo essa a primeira região desenvolvida do Ocidente, né, a começar a flexibilização monetária. Como você enxergou essa decisão? A decisão, ela veio, assim, ela era amplamente esperada, ela foi telegrafada pelos diretores do USB há bastante tempo, né? Então, você estava tendo esse direcionamento. O comunicado e a fala da Lagarde, né, depois da entrevista, foram, eu diria que é um tom cauteloso, né? Então, eles, assim, deixaram muito claro que nós não estamos falando de o início de um corte de juros continuado toda reunião, né? Ele tá mais condizente com o que a gente está vendo de precificação, que seria talvez um corte sim, um corte não, né? Então,
essa trajetória mais paulatina durante o ano para você ir dosando quanto de juro realmente eu tenho como tirar sem desancorar minha expectativa futura, né? Então, se você for ver na parte de projeção de inflação do banco, ele continua vendo a inflação em 2025 indo para 2%, mesmo com a precificação que você tem hoje de mercado. Então, você teria como fazer esses cortes, né, intercalados e ainda assim trazer essa inflação de médio prazo, como eles sempre destacam para a meta. E esse tom cauteloso da Lagarde, sem querer se comprometer, né, de forma nenhuma com nenhum tipo de outro corte, assim, eu acho que foi bem prudente, assim, né? Por eles terem se antecipado ao Fed, que era a grande pergunta no início do ano, né? O Banco Central Europeu vai conseguir se antecipar ao Fed ou não? Quando a gente começou a ter aquela mudança drástica de expectativa de corte nos Estados Unidos, eles conseguiram, né? Vieram à frente. Isso a gente via isso também. A gente achava que o Banco Central Europeu, de alguma forma, tinha como começar o corte de juros antes. Por quê? Principalmente por causa da composição da inflação, né? A inflação na Europa, ela é mais de bens, enquanto nos Estados Unidos é mais de serviço. Então, a inércia, ela é diferente. E isso se provou, de fato, relevante na hora de você colocar uma ancoragem de expectativa futura, né? Essa inflação de bens veio mais rapidamente que a de serviços, né? Essa deflação, e possibilitou o Banco Central Europeu cortar. A fala da Lagarde, inclusive, ajudou na precificação de mercado hoje. Depois da decisão, se você for ver, o euro até se fortaleceu, né? Frente ao dólar. Então, essa era uma dúvida, né? Você vai ter corte lá na Europa, e como é que vai ser questão de euro, né? Porque você teria talvez uma importação de inflação muito forte se você tivesse uma depreciação, perdesse a paridade com o dólar, como a gente já tinha visto lá atrás, né? Mas de fato isso não aconteceu. Então eu acho que a decisão foi foi boa, assim, né? No sentido de foi bem prudente. A gente continua concordando com a precificação que está no mercado de que vão ter mais dois cortes. Então, você teria esses cortes intercalados até o final do ano. Eu acho que está bem precificado. Não tem muito jogo aqui de assimetria, mas parece que as coisas estão caminhando de uma forma bastante prudente lá, de uma desaceleração de inflação junto com a atividade, e aí a possibilidade de você continuar esse ciclo de corte, mesmo que mais devagar. Você acha que o Banco Central Europeu, de certa forma, ele quebrou um teto de vidro? Assim, porque assim, Europa e Estados Unidos são talvez economicamente, né, são as duas regiões mais importantes do mundo. Você acha que ao começar os cortes, o Banco Central Europeu quebrou um teto de vidro, o que de certa forma facilitaria, né, ou aceleraria um corte por parte do Federal Reserve? Ou você acha que nada a ver, assim, que... Então, eu acho que se eu pudesse elencar, eu diria que o Fed tem mais influência no Banco Central Europeu do que o contrário, né? Até pelo tamanho e relevância no mercado de capitais, a própria questão também da composição de inflação que eu falei, porque se você tem uma inflação que tem uma inércia maior, como é o caso dos Estados Unidos, e você consegue cortar juros, provavelmente os outros também conseguiriam, por esse fator inercial, ser mais fraco. Então, eu diria que se fosse o contrário... Sim, né, seria muito importante, que é o que de fato a gente acaba vendo quando os Estados Unidos começam a cortar juros, todo mundo se anima, né? Agora a Europa, eu não sei, eu acho que até pelo tom cauteloso da Lagarde, eu não diria que isso aqui seria um indicativo tão forte de que de fato o Fed vai ter muito espaço para cortar esse ano. Eu acho que ajuda em certo ponto, até por questões de moeda, né? Você tem, obviamente, a Europa muito relevante no mercado internacional, mas eu acho que o oposto seria mais verdadeiro, sabe? O que você enxerga hoje para os cortes de juros nos Estados Unidos? A gente continua vendo o corte em setembro, o primeiro corte de setembro. E aí, eu acho que algumas coisas são relevantes. Primeiro, a gente tem visto uma atividade muito forte nos Estados Unidos. Porém, se você for olhar como que a gente começou o ano, a gente está vendo sistematicamente a atividade nos Estados Unidos surpreendendo para baixo. Então,
a primeira estimativa de PIB para o primeiro trimestre do ano, a estimativa de mercado era de um crescimento de 2,5% trimestre contra trimestre, que é um absurdo de forte, né? E você teve 1,6%. Então, assim, você já teve uma grande surpresa negativa, né? Não que 1,6 seja fraco, mas né, muito distante dos 2,5. A primeira revisão já foi para 1,3, então a gente está para 1,3. Você ainda tem a segunda revisão, que pode trazer esse número mais para baixo. A mesma coisa está acontecendo com a estimativa do segundo TRI. A gente também já partiu do número mais alto e está vendo sucessivas revisões para baixo desse crescimento de segundo trimestre. Então, assim, apesar do nível estar alto, é muito clara a tendência de arrefecimento da atividade americana. Hoje de manhã, o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central aqui no Brasil, ele até comentou na apresentação dele sobre o cenário global, na parte global ele falou assim, olha, a gente está atento à desaceleração da manufatura nos Estados Unidos, né? Esse é um ponto que é bastante importante, né? No contexto brasileiro, talvez isso se traduziria, né, em mais deflação aqui, uma importação de uma deflação, né? Esse diferencial de juros brasileiro talvez favorecendo a nossa moeda, alguma outra coisa, sentido de fluxo, né, para emergentes, mas o fato a gente está olhando e todo mundo está olhando, né? De fato, a atividade americana está surpreendendo para baixo. Outra forma de você olhar é pelo Fed Now, né? Aquele Fed de Atlanta que ele olha, o Fed GDP Now, né? Desculpa, que é uma estimativa de PIB americano. Se você for olhar, ele é um dado muito volátil e ele de fato mostra um nível também muito alto. Mas a tendência, que talvez seja mais relevante para a gente aqui e para esse momento de política monetária, mostra claramente a queda das estimativas e esse nowcasting vindo para baixo. Então isso também eu acho que é bastante relevante. Você comentou no início, né, foram os 2 ISMs que saíram, são 2 pesquisas que são antecedentes, né, que apontaram contração abril e agora apontaram contração em maio de novo, né. Apesar do ISM ele não concordar muito com o PMI, que seriam 2 pesquisas meio que equivalentes, assim, né, antecedentes de manufatura nos Estados Unidos, mas eu acho bastante relevante esse segundo ISM também ter vindo para baixo de manufatura. E com um peso bastante relevante de surpresa negativa para a parte de emprego, que talvez traduziria também numa deflação de serviços mais na frente, de salários, e aí abriria esse espaço para o Fed cortar juros. Então, assim, nesse contexto, né, que a gente está vendo de arrefecimento do mercado de trabalho, essa semana a gente teve também, né, o ADP, que é a criação de vagas abaixo da expectativa, aí a gente teve hoje o Jobless Claims, que é semanal, então ele é bastante volátil, mas ele também mostrou acima do esperado, ou seja, mais pessoas saindo do trabalho, né, sem trabalho, com pedido de seguro-desemprego. Então, assim, eu acho que as coisas estão caminhando para um cenário em que o Fed, de fato, vai conseguir cortar juros em setembro. É claro também que, assim, o Banco Central, ele está disposto a cortar, a gente está falando muito sobre isso. Os juros reais americanos estão muito altos, igual a Lagarde falou, né, comparativamente ao ECB, né. Olha, a gente está com um juro muito mais alto do que a gente viu há um ano atrás. Por quê? Porque você está tendo essa conversão da inflação, então esse juro real está apertando as condições financeiras. Enfim, eu acho que a conjuntura, ela parece estar caminhando sim para esse cenário de corte de juros em setembro nos Estados Unidos. Hoje o mercado tem entre 1 e 2, então teria 1 em setembro e talvez mais um ali em novembro. E eu acho que a gente deve caminhar por aí mesmo. Muito bem. Eu concordo com você, apesar de não ser uma especialista em macroeconomia, mas eu acho que esse cenário ele deveria ser muito positivo para ações de países emergentes, né? E não tem sido o caso, particularmente no Brasil, em que o Ibovespa, no ano, em dólar, ele cai mais de 15%, né? Muita coisa. Enquanto a curva de juros americana fechou nos últimos dias e semanas, né? A Treasury de 10 anos está pagando 4,3% ao ano. Chegou a bater 4,7%, né? Ali no pior momento de abril. As bolsas americanas renovando as máximas históricas, né? Ontem, tanto o S&P quanto o Nasdaq fizeram novas máximas históricas.
Apesar disso, a nossa taxa de juro real de longo prazo continua muito alta, né? A NTN-B de 10 anos está pagando IPCA mais 6,25% ao ano. É muita coisa, né? E acaba pesando muito sobre os nossos ativos de risco, que estão descolando lá do otimismo no exterior, né? A minha pergunta para você é, por que a curva de juros brasileira não está acompanhando a americana? Eu acho que o grande problema que a gente está tendo agora interno é que a gente está com uma crise fiscal, né? A gente está com a percepção de que a gente não vai conseguir atingir metas fiscais que foram colocadas ontem, né, na mesa. Então, a gente provavelmente vai ter uma revisão fiscal aí. Essa parte fiscal, ela além de trazer incerteza interna, ela afasta o investidor internacional. Eu acho que também é relevante falar dos últimos dias. A gente teve um outflow de emergente por causa de México, por causa de Índia. Isso é relevante porque o gringo coloca a gente num basket, né, numa cesta, e não tem tanta diferenciação, na maioria das vezes. Quando você pensa em ETFs, né, uma alocação muito estrutural, muito macro, assim, em emergente, você acaba colocando todo mundo no mesmo... na mesma bacia ali, e isso foi relevante. A gente viu, inclusive, essa semana o real depreciando, mas na maioria dos dias depreciando menos, por exemplo, do que o peso mexicano, né? Então, assim, são fatores que têm influenciado no Brasil e que têm feito ele descolar do que a gente tinha visto nos Estados Unidos, né? A gente tinha andado muito com os Estados Unidos e agora esses últimos dias não tem sido o caso. E também acho muito relevante o fato de que a gente ainda está esperando o próximo Copom para ver se a gente vai voltar a ter um consenso. A gente está flertando com um problema de credibilidade do Banco Central aqui também, desde a última reunião em que a gente teve essa divisão entre Bolsonaro e Lula no comitê, né? Então, a gente criou essas instabilidades aqui, somadas com essa parte internacional de mercado emergente. Eu acho que esses 3 fatores são os que mais têm feito a gente descolar desse fechamento dos Estados Unidos agora recentemente. Só um parênteses aqui, eu já vou perguntar a sua opinião sobre esse patamar de juro real, mas é engraçado como, assim, tanto no México quanto na Índia, essa piora de humor veio de questões políticas, né? Questões eleitorais ali, especificamente. No México foi eleita uma presidente que era a favorita, né? De centro-esquerda, com a maioria no Congresso, uma situação meio ali sem precedentes, né? Que gerou um temor de ela mudar muito a política econômica, com apoio, né, esmagadora maioria do Congresso. E na Índia foi o contrário, né? Uma eleição que parece estar rumando para um caminho, né, totalmente diferente do que inicialmente esperado. Isso não deveria beneficiar o Brasil, né? No sentido de, olha, a gente tem aqui, vou colocar 5% do nosso portfólio para alocar em emergentes. México não dá mais, Índia não dá mais. O que sobrou? China, Brasil, sabe? Eu entendo que, de certa forma, deveria beneficiar. Agora, eu não vejo o gringo diferenciando tanto os emergentes. Na alocação macro, ele acaba colocando todo mundo num basket, né? É muito mais fácil também você investir de uma forma global quando você faz através de ETFs. E aí, quando você tem um outflow de um ETF, você vende tudo que tá lá dentro, né? Então, assim, você vê um ruído sobre México. México, não, vou reduzir a emergente da minha carteira. Você acaba vendendo tudo, né? Então, eu acho que existe esse fluxo de venda de emergente que acaba afetando o Brasil independente. Eu não vejo o gringo, assim... o institucional, claro, ele faz um pouco mais de diferenciação, mas... assim, muito stock picking em Brasil, sabe? Como a gente consegue olhar aqui e falar, não, realmente essa empresa aqui não tem nada a ver com isso, ou isso aqui, na verdade, vai se favorecer, né, por causa desse fluxo de outros países, enfim. Você consegue olhar quem seriam os ganhadores e perdedores. Mas eu acho que o gringo geral, né, o gringo médio, ele reduz emergente de uma forma mais generalizada, né? E já tem um mau humor em relação à China que não é de hoje, né? Uma questão de, a China não vai entregar mais o crescimento robusto que seria, e acaba azedando um pouco essa história de emergente. Então, eu acho que o net é mais para negativo, que é o que a gente tem visto nesses dias, do que para positivo nesse sentido. Agora, se isso continuar,
aí eu acho que é mais fácil você ter uma diferenciação, né? Porque numa alocação estrutural, você pode ficar taticamente mais leve em emergentes, mas você não vai ficar estruturalmente mais leve naquela classe. Então, nossa, tem muito tempo que eu tô under aqui em emergente. Como é que eu rebalancei essa carteira? Não dá pra comprar México. Não, então vamos pegar um ETF só de Brasil, vamos fazer uma outra coisa, um negócio mais específico aqui pra fazer essa diferenciação. Mas nesse primeiro momento, eu acho que o tático, ele é negativo pra emergentes como um todo. Muito interessante. Agora, NTNB de 10 anos, a IPCA, mais 6,3% ao ano. Pra você, é uma oportunidade de compra? Eu continuo achando que é uma oportunidade de compra, Lari. Eu acho que é muito juro real. É muito juro real. A menos que a gente vá para uma dominância fiscal, realmente 6,3% é impagável, né? O ponto é esse. Você vai ter que fazer algum milagre aí para pagar. Ou você realmente arruma a casa, faz esse juro real cair, ou você paga isso com inflação e vai para a dominância fiscal, que seria o caso em que a NTNB não te salvaria, né? Você teria que ter uma isenção aí, algum título isento para te salvar. Mas eu acho que é bastante dinheiro. Eu não acho que a gente está caminhando para um cenário extremo no Brasil. A gente está bastante contaminado com esse risco fiscal no curto prazo. É muito ruim o cenário. Eu não gosto de estar 100% alocado em Brasil nesse momento, né? Acho que não deveríamos, né? Nunca estar, mas Exatamente. de fato é um momento pior, porque você está tendo, né, tanto na esfera fiscal quanto na monetária, uma questão de credibilidade sendo né, questionada aqui. Mas eu sou muito compradora de IPCA mais 6. Muito compradora. Eu tô muito contigo. Eu acho que é muito juro. É muito juro. Tem muito do fiscal precificado aí, tem muita incerteza. E esse juro real, assim, para mim, ele é um indicador muito mais de incerteza do que, nossa, o país vai quebrar, né? Então, eu tô contigo. Eu compro o juro real. E quem compra juro real deveria também comprar bolsa, Sim. né? Porque quanto mais juro real, mais depreciado está o valuation da bolsa. Justamente pelo custo de capital de se investir em ações, né? Você parte do juro real de longo prazo para você calcular qual vai ser o custo de oportunidade do capital de um acionista, né? E aí, em cima disso, você vai adicionando prêmios de risco. Então, eu acho que nesse momento, assim, a bolsa, Bolsa brasileira é compra, não qualquer empresa, mas eu acho que esse descolamento lá de fora, eu vejo ele muito mais como passageiro do que como uma coisa assim... Porque para descolar, sempre, né? Sim. Você precisa ter uma coisa muito ruim. Estrutural ruim, Estrutural acontecendo no país, que eu não acho que é o caso. Piorou, claro, mas não acho que assim, nossa, vende Brasil, né? Mas nós vamos chegar lá, no nosso comprovente. Vamos lá. Preparada? Preparada. Acho que hoje tá tricky, hein? Vamos lá, Laís. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende? Aliás, eu acho que eu vou fazer diferente. Vamos assumir que você tem em carteira na alocação neutra, vai. Então, você tem dólar na alocação neutra. Só pra dificultar, né, Lari? Eu acho que facilita, você não acha? Não, eu acho que, bem, pelo menos pelos itens que eu tô aqui, né, eu acho que seria mais fácil se eu não tivesse. Então, vamos lá. Então, vamos não tendo. Voltando atrás. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende dólar a R$ 5,27. Então, eu compro. E aí, assim, na última vez que eu vim, eu comprei também e tava em 5,5, 5,10, não sei. Eu tava bem... 5,16. Não, a gente tá ganhando. A gente tá ganhando? Tá ganhando. E, obviamente, não é legal, né, ver esse dólar a 5,30 batendo na tela e dá um medinho de comprar. Mas, considerando que a gente não tem carteira, primeiro que um ambiente de questionamento de credibilidade fiscal, eu acho loucura você não ter parte do seu patrimônio dolarizado. Então, assim, por mais que, não acho que a gente vai, né, pular do precipício, mas eu acho muito importante ter. E assim, não me parece barato, né? Quando eu olho para a política monetária, principalmente, eu acho que há uma disposição maior para o Banco Central, de fato, defender essa moeda no sentido de se manter ROC, voltar a ter um consenso, caminhar mais junto. Eu acho que essa assimetria na moeda é mais para baixo do que para cima.
mas eu não consigo não ter dólar no momento em que você tem um questionamento fiscal do tamanho que a gente tem. Então, por isso, eu acho que é mais fácil, se eu não tiver na carteira, falar que eu vou comprar, né? Entendi, por isso que eu queria botar no neutro, mas tudo bem. Eu vou te falar, eu vendo. Eu tô achando caro. 5,20, quase 5,30 eu acho caro já. Eu acho que o caldo, ele tá fervendo demais, tá muito barulho, tá muito estresse, muito tensionado. Tem muita coisa pra acontecer nesse mês de junho, tem Copom, tem Fed. Então, eu acho que ficou meio caro. Eu esperaria um pouco, sabe? Sim. Eu esperaria um pouco. Euro a $1,09, contrariando as expectativas, né? O mercado achava que o euro poderia cair versus o dólar com a decisão do Banco Central Europeu de cortar os juros hoje, mas não, né? O euro subiu. Então, a $1,09, você compra ou vende o euro? Olha, eu prefiro o dólar ao euro. Então, se a gente fizer um par entre dólar e euro, eu preferia estar posicionado no dólar. Até porque você já começou essa flexibilização lá na Europa. Por mais que tenha sido uma decisão mais cautelosa e, de fato, né, segurou a moeda, a gente acabou vendo uma apreciação após a decisão e não depreciação, que talvez fosse o mais óbvio ali. Eu continuo preferindo estar posicionada ao dólar em frente ao euro, porque apesar da atividade americana estar arrefecendo e tudo, eu acho que os Estados Unidos está mais bem posicionado que a Europa em diversos sentidos para você se posicionar em uma moeda ou outra. Então, eu prefiro. E em relação ao real, eu tendo a preferir o real também. Então, eu deixaria o euro na terceira posição entre essas três moedas. Porque eu vejo essa disposição bastante forte do Banco Central, as falas que a gente viu hoje dos diretores, inclusive, de voltar a ter um consenso, de voltar a defender um juro mais alto, provavelmente fim mesmo de corte, que é o que a gente acha, né? Não vamos ter mais corte na Selic aqui. E aí, esse juro mais alto interno aqui tende a beneficiar o real. E aí, em contrapartida com a Europa começando a cortar lá, eu preferia estar posicionada no real aqui nesses níveis. Tô contigo. Se eu não compro dólar, eu não compro euro. Então, então é isso. Agora, por último, você compra ou vende Brasil, assumindo que você não tem carteira. Olha que loucura, hein? Não, aí a gente compra, né, Lari? Porque é isso, tá muito barato, né? Você tem juros altíssimos reais, que você, né, se você comprar e deixar lá, certamente você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Você tem excelentes oportunidades em bolsa, né? Aqui a gente consegue diferenciar, né? A gente tem um know-how para fazer isso. Então, eu vejo que tá muito mais barato, né? E mesmo no relativo, né? Você olha para fora, você fica olhando, cara, o que tem de mais barganha do que isso que a gente consegue ter acesso, ter liquidez, né? Também é muito importante para pessoa física. Então, eu acho que é a oportunidade de compra. Eu tô contigo. Eu compro Brasil, não assim, né? Não dessa perspectiva emocionada, patriótica, né? Mas eu compro ativos brasileiros, principalmente ativos de risco, né? Juro longo, bolsa, empresas certas, né? Da nossa bolsa. Existem excelentes empresas brasileiras. Porque se tem uma coisa que o empresário brasileiro que está no ramo há anos, décadas, né? Ele é bom de serviço. Sim. Porque para ter sobrevivido, né, a tantos ciclos cambiais inflacionários, mercadológicos, econômicos, não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu acho que existem excelentes empresas, empresários e empresarias brasileiros. Então, eu compro essas empresas aproveitando que elas estão na promoção. Perfeito. E até queria resgatar uma frase do Buffett aqui, né? Que o mercado de ações é um dos únicos em que, quando ele entra na promoção, as pessoas ficam tristes. É isso. Eu fico feliz. Então é isso. Então, Fechamos? fechamos. Laís, muito obrigada. Adorei sua companhia nesse podcast Só Eu e Você, dupla dinâmica. Vamos repetir? Vamos. Obrigada, Lari. Um prazer sempre estar aqui com você. E a você, meu muito obrigada pela companhia por mais uma semana. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima.